A todos e todas, eu sou Silvana Machado, sou psicóloga gestalterapeuta. Vocês me conhecem mais como Só Queria Dizer Uma Coisinha. E não é sexta-feira hoje não é Café Sem Filtro. A gente está iniciando hoje e agora, ao longo do mês de outubro, vai rolar uma série de lives muito interessantes, pelo menos eu acho muito interessantes, aqui nas quartas-feiras, mais ou menos nesse horário, 6 horas, 7 horas, final da tarde, início da noite. Vocês vão ter várias coisas interessantes. E eu tenho uma convidada muito especial hoje. Ela já está por aqui, que é nutricionista. Estou fazendo a chamada para ela entrar aqui na live. Já convidei para participar. E vamos ver. O Instagram às vezes dá umas engasgadas. A gente teve os contratempinhos. Acho que eu vou de óculos que está com muito reflexo. E Denise chegou. Bem-vinda, Denise. Tô vendo um fundo rosa. Aê! Oi, Boa noite. boa noite, Sil, tudo bem? Tô bem, eu vou botar os óculos, eu fico mais bonita sem, mas eu te enxergo melhor com. Aí você É, fica mais bonita quando eu tô de óculos. eu ia Como é também que tirar o você tá? óculos para ficar mais bonita, mas daí eu não enxergo nada. Pois é, bem-vindo ao time. Como é que você tá? Eu tô bem. Apesar desse calor que tá fazendo, tá tudo ótimo. A gente tá derretendo, mas tá tudo bem. Esse calor apocalíptico que a gente tá. Eu fiz uma coisa que eu botei um filtro e aí ele tá me deixando de batom borrado. Eu tô um pouco arrependida, mas não sei se eu consigo tirar agora. Deixa eu tentar. Ah, agora Você que eu tô vendo bota que um tem filtro filtro. aqui. Pois é, menina, eu achei o filtro babadeiro, fico linda com ele, mas é melhor sem, porque é melhor sem filtro, mas com o batom no lugar certo. Meu batom aqui no nariz não tem condição. Não tem como. É só quantos filtros a pessoa que Pois nunca é. usa do Instagram. E tem que aproveitar porque o Instagram parece que vai tirar esses filtros todos, né? Ah, é? Por quê? É, porque vai ter só os filtros nativos do Instagram, aqueles que ninguém usa, que ninguém gosta. Sim. Pois é. Bom, Pessoa sem óculos é outra vamos. coisa. A gente fica. Mas eu acho que você fica charmosa de óculos. Eu acho que também. Se a armação é bonita, deixa um charmezinho pra gente. Pois é, Bom, nossas ações combinam com nossas pessoas, né? isso é verdade. Mas eu vou pegar um óculos novo, tô esperando ficar pronto. Ah, tá. Redondão, assim, desse tamanho. Mentira, mas quase. Oi? Maior do que esse? Maior vai ser bifocal agora. Agora eu vou ter que usar óculos bifocal. Ah, bem-vindo Pois ao é. time. O meu já é. O meu já Pois é, já é. faz alguns anos. Recomendo que você pegue uma com a lente ampla, porque aí você não vai ter dificuldade na adaptação, De né? acertar a mira do lugar certo, né? Quanto menor a lente, mais dificuldade você tem para poder olhar, andar, caminhar e não achar que você vai meter a cara no chão, né? É, Então, eu acho que é importante. eu aceitei essa dica da Esse filtro moça. ficou lindo. Qual? Esse daqui? Esse ficou lindíssimo. Tá parecendo um cinema. Verdade. É mesmo. Não tô É. muito magamia, não, com essas bochechas. Não, tá linda. Eu tô um pouco, né? Exagerei um pouco, tô meio achinelada aqui. Mas vamos lá, vamos ao tema da nossa live. Hoje a gente vai falar um pouco sobre nutrição e saúde mental. E aí eu não ia falar de nutrição sem chamar uma nutricionista de confiança aqui para falar com vocês, na verdade. Eu hoje vou ouvir mais do que falar, estou aqui para aprender. E basicamente o tema da nossa live de hoje é nutrição e saúde mental, coma bem sem sofrimento. Isso. Privação ou prazer? O que sua dieta faz pelo seu bem-estar emocional? Antes da gente começar, eu vou pedir para que você se apresente, Denise. Eu já falei que você é nutricionista Denise Carreiro, mas isso não é nem Não é muita de coisa. longe suficiente para te descrever quem é você. Bom, quem sou eu? Eu sou Denise, tá? Em alguns momentos do dia, eu sou a nutricionista Denise Carreiro,
Sou formada pela Universidade Federal da Bahia, tenho especialização em comportamento alimentar e estou com mestrado em andamento, já próximo do término, em nutrição, alimento e saúde, né? Também pela Universidade Federal da Bahia. Então, faço aí um trabalho de pesquisa, tenho bastante experiência com laboratório durante toda a minha graduação e agora na pós, né? Eu tenho um trabalho de laboratório muito grande, trabalhei praticamente a graduação toda com citotoxicidade de diversos compostos, ou seja, passei a graduação inteira estudando coisas do nosso dia a dia, né? Que a gente consome, que é cultural, e a gente não sabe o mal que aquilo causa. Muitas coisas que, inclusive, são vendidas em farmácia, aquela pessoa mais velha indica, né? Ah, use um chá de tal coisa, pegue a folha de não sei o quê e faça tal coisa. Muitas pessoas têm esse hábito, porém, a gente não sabe, né? As pessoas não sabem que... Tem gente que fala, se é natural, não faz mal, né? O fato de ser natural não quer dizer que seja saudável. Verdade. Inclusive, Então, droga, esqueci o nome agora. Amanita? Não sei. O nome aquele cogumelo vermelho pintadinho de branco. Ele é super natural. Se você comer aquilo, você morre na hora. sim, Esqueci o nome agora. também não lembro o nome dele agora, não. Ele é bem tóxico, né? Então, eu estudei a folha da graviola, né? O composto da folha da graviola. Estudei uma outra planta que é muito... as pessoas fazem chá da folha da graviola, porque ela é popularmente conhecida como um combate ao câncer, né? Ela combate o câncer. Então, tem propriedades anti-inflamatórias, tem propriedades cicatrizantes. Então, meu TCC, quando eu defendi, o tema foi esse. As propriedades... É muito interessante. As propriedades citotóxicas da folha da graviola, né? A graviola, a substância que é considerada de câncer se chama acetogeninas. Ela é amplamente encontrada em todas as partes da graviola. Inclusive na polpa, no próprio fruto, né, que a gente come. Então as pessoas fazem o chá, porque é divulgado, é cultura popular, né? Que esse chá teria a propriedade de combater o câncer. E aí você me pergunta, e aí, Denise, o que foi que você achou nesses estudos? É real? E tem? Tem sim, mas o que acontece? Todos os estudos que a gente tem até hoje são estudos que são feitos in vitro, ou seja, em ambiente de laboratório, em animais, camundongos, né? E essa acetogenina que tem na folha da graviola, ela tem uma propriedade antitumoral fantástica. Ela vai lá no tumor, né? E impede que aquele tumor cresça. Que interessante. Muito interessante. Só que isso aí foi testado até hoje de forma isolada, né? O tumor é cultivado no rato e aquele rato ali é testado. Então você tem uma regressão daquele tumor e assim, a grande sacada da acetogenina é que, diferente de todas as outras medicações, né, que a gente tem hoje na quimioterapia, a acetogenina ela não ataca as células saudáveis. Então, ela fica ali restrita no tumor, né? Então, se você perguntar aqui para mim, é anticâncer? É anticâncer, mas, assim, é anticâncer de uma maneira experimental. A gente não fez testes em seres humanos. E aí vem o outro lado da acetogenina, que ela é extremamente tóxica para o nosso cérebro, para os nossos neurônios. Tem uma região, uma ilha chamada Ilha de Guadalupe, lá foi descoberto que aquela população, elas consumem tudo de graviola que você possa imaginar, porque por causa de todas essas características, né?
Só que nessa Dona Edinalva ali, que já estava com chá de graviola pronto, acabou de cuspir o chá todo, né? exatamente. Nessa população foi identificado mal de Parkinson em quase toda a Nossa, população. E aí foi chamado de parkinsonismo atípico, né? A cetogenina, ela atravessa a barreira hematoencefálica e ela destrói os nossos neurônios. Ela acaba com o nosso cérebro e ela tem outras propriedades tóxicas também para o ser humano. Então, as pessoas consomem o chá da folha da graviola como se aquilo ali fosse um santo remédio. Mas, assim, é tóxico, né? É entendi. tóxico. Eu quero te Então, convidar um dia para a gente fazer já uma segunda live. A gente está começando essa aqui, mas eu já quero deixar o convite na mesa para a gente falar sobre sua pesquisa. Eu acho assim, que é muito interessante para a gente conseguir se aprofundar mesmo, porque eu estou assim fascinada com o tema e tem muita eu acho que e tem outras coisas que eu já pesquisei sobre outras plantas que também são de uso popular, e agora no mestrado o tema é estudar os alimentos que sofrem processamentos térmicos, né? Alimentos que sofrem a reação de Maillard, ou seja, aquele pãozinho crocante que a gente come, né? Aquele churrasco torradinho. Então, tudo que faz a reação de caramelização nos alimentos, que deixa o pão torrado, o churrasco crocante, a reação de Maillard, ela gera os produtos da reação de Maillard. Todos são tóxicos, né? Não estou dizendo que é para ninguém deixar de comer, não, viu, gente? Pelo amor de Deus, podem continuar comendo tranquilo. E eu estou estudando a não vou morrer toxicidade. de comer pãozinho. Não vai morrer porque Não, comeu né? pão. Aquela Tranquilamente pode. batatinha bem tostadinha, assim, fritinha, pode comer ainda. Tranquilo, tranquilo. E aí, o meu objeto de estudo são os produtos, a citotoxicidade, né? O que é que esses produtos da reação de Maillard causa nas nossas células de gordura? O quanto elas contribuem para o inflamamento da obesidade. E aproveitar esse gancho que a gente está falando disso, da friturinha, do pãozinho, da batatinha do churrasco, né? O açúcar caramelizado. Já fiquei me lembrando de maçã do amor aqui, chega, salivei. Só que isso não combina muito com dieta, né? Pelo menos não com o que a gente costuma ouvir sobre o que deve ser uma dieta. É, Eu confesso, eu pessoalmente já tive algumas experiências com dieta. Em alguns momentos foi muito bom. Em alguns momentos, e a maioria deles, me fez muito mal, mais do que qualquer alimento que eu estivesse consumindo. acredito. Teve uma época que eu comecei a fazer um processo de reeducação alimentar. Comecei a prestar mais atenção nos grupos alimentícios, tentar variar mais minha alimentação e sentir de fato menos necessidade de comer porcaria, entre aspas, né, que é a coisa do açúcar, gordura, carboidrato, para ter uma dieta que meu corpo pedia para comer mais fibras, mais gorduras saudáveis. Eu percebi isso em mim. Só que em outros momentos eu me deparei com dietas muito restritivas e eu me vi tendo compulsão alimentar que eu nunca tinha tido antes, por exemplo. Situação assim de estar em um sofrimento terrível. Eu, como psicóloga, é uma coisa que frequentemente chega na minha clínica, falar aqui de uma visão geral, sem expor ninguém, mas é uma coisa frequente que, quando entra na questão da alimentação, mexe com coisas muito profundas. Assim. E isso a gente tem muita literatura a respeito também, né? Quando você começa a ter restrições por qualquer motivo, seja por uma questão de saúde, seja por uma questão de um adoecimento que você precisa controlar a alimentação, seja com uma proposta de emagrecimento, ou por alguma situação específica, por um preparo para um treinamento, alguma coisa. Existem vários contextos onde pode surgir a dieta, mas todos os casos que eu me deparei até hoje, tanto na clínica quanto na vida pessoal, eu percebo o quanto a alimentação mexe em questões profundas da gente. E aí eu te pergunto, Denise, como é que a gente pode transformar essa alimentação numa aliada para o bem-estar, para esse bem-estar emocional, da nossa saúde mental?
sem necessariamente abrir mão do prazer de comer. Como é que a gente não se perde numa dieta, numa alimentação que não nutre, tóxica, mas ao mesmo tempo não perde o prazer da comida, né? É uma coisa tão importante para a gente, É, biológica a- e culturalmente. então, o ato de comer, né, ele envolve várias outras coisas. Quando a gente fala em comer, a gente fala no comer para nutrir o corpo, a gente fala no comer social. Ah, tô triste, terminei meu relacionamento, vou ali, vou comer uma torta, vou comer uma acarajé, vou afogar as mágoas na comida. Ai, nossa, consegui um emprego novo, gente, vamos sair para comemorar, vamos numa churrascaria. Então, o comer, ele está envolvido no nosso dia a dia em todos os momentos, né? A gente É. come para sofrer, não. Esqueci o nome agora. Quando você está Apaziguar triste, o sofrimento, talvez. come para apaziguar o sofrimento, a gente come para comemorar, a gente come porque tem fome, a gente come porque existe o comer afetivo, né? Ah, eu como todos os dias cuscuz com leite de noite, porque quando eu morava com a minha avó todos os dias, então come porque esse ritual, aquela comida lembra alguém. Tem um lugar que eu como de vez em quando, e eu como lá apenas porque a comida da pessoa, que por sinal é sua xará, Silvana, Bonito é, nome. pois é, e já levei muita gente lá até por esse motivo, né? Por quê? Porque a comida dela me lembra a comida da minha mãe. Então, é o comer afetivo, né? É o conforto ali. Então, assim, o comer envolve muita coisa. Como fazer essa associação do se alimentar, né? Fazer a dieta. Marisa Comer é falou, cultural. Né? Comer é e cultural. comemorar. Eu adorei o trocadilho. Comer e comemorar. Comemorar comendo, né? Muito, muito da nossa cultura mesmo. Exatamente. Então, como seguir a dieta sem abrir mão do prazer de comer? Primeiro, não fazendo dieta, tá? Vamos todo mundo aí, por favor, desconstruir, tirar essa palavra do nosso vocabulário. Se você for olhar o que é dieta, é o hábito de você comer seguindo algo programado, tá? Então, assim, dieta, você falou da questão clínica, da sua clínica, e eu posso falar também da minha clínica. Quando a gente fala em fazer dieta, a gente está falando de um comer limitado, de um comer que vai ser ali privado, né? A pessoa vai ser privada de tudo que ela gosta. Quando eu atendo, eu sempre faço um convite ao meu paciente, né? Vamos fazer as pazes com a comida? Vamos fazer as pazes com você mesmo? Você precisa, por algum motivo, seja redução de peso, seja controlar uma pré-diabetes, seja baixar um colesterol, seja melhorar o seu funcionamento intestinal, seja tratar alguma patologia, você vai comer, mas você vai fazer as pazes com você mesma e com a comida também. Isso não pode ser, a alimentação não pode ser algo punitivo, né? Eu tenho que comer todos os dias uma folha de alface e meio bife e um grão de arroz, porque eu engordei, eu estou de dieta, não. E a pessoa come aquilo ali se punindo. Ela vai passar uma semana comendo. Uma semana depois ela vai fazer o quê? Vem aquele episódio descontrolado, enlouquecido, que você quer sair comendo até as paredes da casa. Mili, beijo, meu amor. Eu Então, sou fã assim, também. Mili Faria falou, eu sou fã dessa Nutri. amo, amo, amo Mili, amo demais, gente. Então, assim, vamos fazer as pazes com a comida, né? E é muito comum na prática, por favor, não tire meu chocolate. Por favor, não tire meu pão.
Se você não tem noção da quantidade de pessoas que imploram para eu não tirar o pão, Ô, mas o que gente, imagina. eu pergunto? Se tirar. Minha mãe é uma pessoa que, se tirar o pão, você acabou com a vida dela. Pois é, É minha relação com queijo. Eu falhei miseravelmente. Eu tive uma época que eu tentei ser vegana, comecei a seguir todos os preceitos, olhava rótulo de todas as coisas, todos os produtos de casa, só comprava das. Mas quando chega na história do queijo, não vai. em algum momento eu quebrei ali. E aí não dei conta. Eu não dei conta. Eu confesso que eu não dei conta. Pois é. Queijo para mim é uma coisa que é como é a coisa do pão para minha mãe. Eu vejo muito isso, assim, né? Tive uma fase que eu fui vegetariana, né? E uma vez uma amiga me questionou, mas você ainda come queijo? Eu falei, desculpa, eu como e como sem culpa. Não consigo, me perdoa, né? Eu senti um pouco de culpa no começo, mas era pandemia, então eu me dei essa indulgência, assim. Pois é. Então, assim, Mas e aí? a gente Diga. pode comer sem abrir mão do prazer a partir do momento que a gente tem uma alimentação equilibrada. Né? Um dos grandes desafios, e é uma das minhas maiores propostas enquanto nutricionista, é levar para o meu paciente a consciência alimentar. Pão é vida, concordo, pão é Marisa Carreiro, pão é vida, gente, é mesmo. vida, É um né? alimento Então, assim, sagrado, né? Queijo é divino, concordo também, Marisa. bom, tudo de melhor dessa vida. Mas e aí? Eu quero emagrecer, vamos supor. Ou eu estou numa condição de pré-diabetes ou um colesterol alto. E aí, eu estou nessa situação. O que é que eu E aí, faço? a gente vai sentar, vai conversar. Eu vou precisar entender o seu contexto, tá? Biopsicossocial, vou precisar entender a sua cultura alimentar, seu hábito alimentar, sua rotina de vida, seu dia a dia, para que a gente faça uma nutrição que atenda a sua necessidade, que, né, se for uma pré-diabetes, um colesterol alto, uma redução de peso, a gente consiga fazer isso, reduzindo, sem fazer grandes restrições, tá? E ao longo do acompanhamento, a gente vai trabalhando a consciência alimentar. Se você vira para mim no nosso primeiro encontro e fala para mim, Dani, não tira o meu pão. Tá, tudo bem, eu não vou tirar o seu pão, mas a gente vai negociar esse pão. Você fala, olha, todo dia de manhã eu tenho que comer um pão quentinho com manteiga e tomar um café com leite. Eu não vivo sem isso. Beleza. Agora sim, Sil, eu vou deixar você comer o seu pão quentinho com manteiga. Se a gente puder colocar dentro dele um ovinho frito, uma ricota, tá? Por quê? Quando você introduz, você pega ali o pão, é o carboidrato, né? Eu sou totalmente a favor de cortar o carboidrato. Oi, Vivi, Boa noite. boa noite. Cortar o Silva carboidrato. Viviane. Viviane. Bem-vinda. As pessoas falam muito em cortar o carboidrato. Eu sou a favor de cortar o carboidrato, né? Você vai pegar o pão, que é o carboidrato, e vai cortar ele no meio. Vai passar um E aí, você vai colocar um ovo dentro, mexido, frito, da forma que você quiser. Quando a gente faz isso, quando eu acrescento uma proteína junto ao carboidrato, eu reduzo o pico glicêmico, tá? Esse alimento que está no estômago, ele não vai ter só o carboidrato para ser digerido, porque o carboidrato, quando ele chega no nosso organismo, ele é jogado na corrente sanguínea em forma de glicose. Então, se é um alimento rico em carboidrato, você vai fazer uma... Guga, beijo, Guga. Você vai fazer um pico glicêmico. Quando eu associo uma proteína ou uma gordura junto a esse carboidrato, eu reduzo o pico glicêmico, tá? Então, assim, e aí, Sil, você topa continuar? E esse leite que você toma? É leite integral? É desnatado? Aí você fala, é leite integral. Bora negociar esse leite aí, aumentar um pouquinho a quantidade dele no café e dar preferência para um leite desnatado, porque aí eu já reduzo a gordura. Então você vai continuar com o prazer do seu café com leite e o seu pão com um ovo dentro, com queijo. E vem cá, Sil, será que a gente pode... eu como 2, 3 pães. Será que a gente pode comer, botar um pão aí e colocar meia banana da terra junto?
porque a banana da terra já é um carboidrato que tem uma digestão mais lenta do que o pão. Então, não faz Mais pico fibra, glicêmico. né? E mais fibra também. Então, assim, eu vou entender o seu contexto, o seu hábito alimentar, ver o que é que você está disposta a abrir mão, tá? O que é que você quer negociar, o que é que você não quer negociar. E nutrição é uma coisa totalmente individualizada. Se é um paciente que ele já está lá com glicemia lá em cima, já está com tudo elevado, já está numa pré-diabetes, com o pé na porta para virar diabetes, aí a gente chega assim, ó, vamos segurar um pouquinho aqui, algumas coisas, por um tempo, até a gente reduzir essa hemoglobina glicada, e aí depois a gente começa a trabalhar de novo o cardápio. Então, dá para você fazer uma alimentação sem que a pessoa se prive. Ah, mas todo final de semana eu gosto de tomar um sorvete, seja lá, e de fast food, enfim. Poxa, nesses primeiros 30 dias, dá para tentar segurar? Será que a gente não pode trocar esse sorvete por alguma outra coisa, né? Um Ah, eu iogurte tomo pode ser. um iogurte, Já tô aqui me bota... sentindo, É o quê? já tô na minha consulta na nutricionista aqui, tô anotando tudo. Eu queria falar uma coisa, só termine, desculpe. Pega uma banana, bota no congelador, né? Depois bate ela com um leite em pó, desnatado, ou para quem gosta consumir com whey, que aí já dá aqueles whey saborizados, né? Que são bem gostosinhos. E aí você já tem um sorvete caseiro, então você vai ter o prazer de tomar um sorvete, consumir aquele alimento gelado que você tem o hábito, mas de uma forma saudável. Então dá para a gente ir redesenhando todo o seu hábito alimentar, né? E sem abrir mão, sem a pessoa estar ali morrendo, sofrendo, né? Tem gente que faz essas dietas, que corta carboidrato e fica num mau humor terrível. Gente, carboidrato é vida. Comida de verdade é vida. Comida é vida. Sem comer a gente morre mesmo, né? Bom, você falou uma coisa que me chamou muita atenção e que eu acho que isso abre muito a perspectiva da gente. E, gente, é por isso, não só isso, mas por esse tipo de coisa que é tão importante a gente procurar um nutricionista. Às vezes, no meu raciocínio, por exemplo, eu pegar um pão e colocar um ovo nesse pão, eu estou aumentando minha ingestão calórica. Às vezes a pessoa está lá, está pensando isso. E na verdade, não, você está fazendo com que aquele açúcar seja quebrado de outra forma, você faz seu aparelho digestivo trabalhar mais e você acaba consumindo muito mais daquele alimento de fato do que simplesmente açúcar. Claro, faz todo sentido. Tem alguns comentários aqui interessantes. A Mili Faria fala: batata doce pode? Estou aceitando batata doce nas 3 refeições e jejum nas horas que posso. Não me parece um bom plano, mas vou deixar você para responder. Então, batata doce pode, né? Depende, eu sempre vou falar isso, depende sempre do contexto, depende de como, do seu quadro de saúde, né? De como você está com o seu hemograma, sua glicemia, seu colesterol, depende de tudo isso. Se o objetivo for apenas perda de peso, tá fazendo jejum para quê, irmã? Tá se penitenciando para de quê, pelo amor de Tá Deus, pagando né? promessa, né? Tem pessoas que fazem jejum porque a vida é corrida e acaba não conseguindo dar conta de se alimentar durante o dia. Mas não é algo que seja recomendado, né? Eu sou 100% contra privação desnecessária. Yasmin pergunta: macarrão é tão ruim assim comparado ao feijão, por exemplo? Do ponto de vista calórico, porque A assim, pergunta é essa. né? Se é tão ruim assim comparado ao feijão. Dá para comparar macarrão e feijão? Não dá. Não dá, porque o macarrão, ele é um carboidrato ali bem simples, né? Não tem fibra. Bateu no estômago, virou glicose. Tem pessoas que pegam e comem, né? Ah, eu tô com diabetes, eu não posso comer macarrão. Eu não tô comendo macarrão. Macarrão é proibido. Não, gente, macarrão não é proibido. O problema é que tem gente que põe uma ruma de feijão, uma ruma de macarrão
né? Aí vem uma ruma de arroz, Então, bota uma batata. bota a batata e tem a farinha no feijão, Isso. né? E não bota mais nada no prato. O pobre do pâncreas vai lá morrer, coitado. Só tem Toma insulina. isso tudo. Tá. Explica pra gente o que é que significa esse prato que a gente imaginou aqui. Feijão, macarrão, arroz, farinha, batata e mais Então, nada além disso. é extremamente rico em carboidrato, é bastante calórico, né? Pobre em fibras. Você só vai ter as fibras do feijão. O feijão ele é um alimento maravilhoso, ele é muito rico em fibras, minerais, micronutrientes, né? Em vitaminas e minerais, em aminoácidos essenciais que nós precisamos, nosso corpo precisa disso diariamente. Ele combinado com o arroz é uma dupla assim, ó, fabulosa, né? Então, assim, você gosta de comer, por exemplo, feijão com macarrão, não tem problema, só tenta adequar as quantidades, né? E óbvio, acrescentar aí uma fonte de proteína animal, se a pessoa comer, né? Não for vegetariana nem vegana, acrescentar aí um frango ou uma carne, magros de preferência, e não tem problema de você comer o macarrão uma vez ou outra, e não vejo ele assim, não vejo eles dois como vilões, né? Separadamente nem juntos. A questão Mas vai depender só não dá pra dividir. uma fonte de fibras maior, né? Uma salada crua, por exemplo, que também vai ajudar na digestão, vai ajudar nesse processo de retardar a digestão, além de promover a saciedade e melhorar o trânsito intestinal, né? O funcionamento do intestino. Importantíssimo, né? Psicossurtada, bem-vinda! A Raquel tá aqui. Sexta-feira, gente, 10 horas da manhã, 10h30, mais ou menos esse horário aí. Tem live aqui, Café Sem Filtro, eu e Psicossurtada discutindo os temas mais variados. Não Às vezes é perca, o tema que aconteceu, que bombou na semana. Diga, que não perdão, falei o é o que é maravilhosa. é Vocês boa, duas não? aí. Mas a gente tá arrasando aqui hoje, viu? Tô curtindo essa live nossa. Mas enfim, Raquel, um beijo enorme para você. Boa noite. É muito importante sempre buscarmos um profissional, até porque muitas vezes tentamos seguir dicas do pessoal do Instagram e nem sempre na nossa realidade faz sentido, né? É uma grandíssima verdade. Gente, pau que dá em Chico não é o pau que dá em Francisco. A gente precisa aprender isso para sempre. Cada pessoa é uma pessoa. Isso tem muito a ver com isso que você vem falando, que depende da pessoa, dos hábitos, da rotina, dos gostos, da disponibilidade de tempo. Do objetivo. Claro, importantíssimo. A Mili Faria, se deixar, Caio dura por vida. Não faça isso, mulher. Esse negócio Irmã, de vou lhe pegar para a gente ter uma conversa séria sobre isso, viu? Não lhe digo é nada. Aí, ó, Raquel Psicossurtada fala aqui também. Esse negócio de jejum mesmo já vi várias vezes sendo recomendada sendo recomendada por influenciadores. Já vi mesmo. Tem muito. Tem até aplicativo de negócio de jejum, é insano. Já Coisa do recebi. jejum virou moda, né? Já Denise, recebi. Coisa de venda, né? Coisa patrocinada de venda, de sim, propaganda sim, patrocinada. Jejum. verdade. Muito, muito mesmo. Denise, me diga aí, de que forma que a privação alimentar pode afetar a nossa saúde mental e desencadear episódios de compulsão? Da forma mais direta Privação, possível. privação gera compulsão? Na minha Nem toda perspectiva também. Hã? Eu disse que na minha perspectiva também, mas diga você. compulsão, nem todo transtorno alimentar começa com uma privação. Mas toda privação vai gerar uma compulsão e vai levar a um transtorno alimentar, né? Tanto do ponto de vista fisiológico, quanto do ponto de vista emocional, tá? Nosso corpo... Fisiológico
também? Fisiológico também. Porque quando você priva o seu corpo de um alimento, ele vai mandar mensagem para o seu cérebro que ele precisa, você vai precisar consumir aquele alimento desesperadamente, senão ele entra em colapso, né? Tipo, pessoa que corta o carboidrato. Vamos lá. Faz isso por conta própria, tá, gente? Tem pessoas, eu conheço pessoas que seguem, fazem cetogênica, fazem low carb, e tá tudo bem. Cada um seguindo, desde que, por favor, sempre acompanhado de um profissional, não façam nada sozinhos, né? Que você está se colocando em risco. Eu já vi gente em academia passando mal porque não se alimentou, estava treinando pesado, mas não teve uma alimentação adequada antes de malhar, não vem tendo uma alimentação adequada. É o mal-estar que você tem na rua, no trabalho, por falta de alimentação, porque está seguindo dica de coach, está seguindo dica de influenciador, que está ali ganhando para falar aquelas baboseiras, né? Então, assim, quando você priva o seu corpo, quem faz a low carb, quem faz a cetogênica, eles estão sendo acompanhados por profissionais. Sendo contra ou a favor, está com um profissional. Isso é o que importa. Mas uma pessoa que decide, por conta própria, fazer uma low carb, cortar todo o carboidrato, uma hora dessa, o carboidrato ele vira glicose no nosso sangue, né? Essa glicose, ela é responsável por manter todo o nosso corpo em funcionamento. Os nossos músculos precisam de glicose para funcionar, para exercer a função deles, que é o quê? Força, nos sustentar, nos manter de pé. O nosso cérebro, se não tiver glicose, acabou. Então, você não pode fazer uma privação, né? É aleatória. Então, vai mexer com o fisiológico. Não tem jeito. E aí vai chegar uma hora que aí vem o mau humor. Por que o mau humor? Pela ausência da glicose, né? Participa da nossa regulação endócrina, participa da nossa regulação fisiológica. Então, vem um mau humor terrível. As pessoas que começam a entrar em cetose, sente aquele gosto ruim na boca, aquele hálito ácido, né? É o corpo fazendo cetose. Quem tem muito isso é o pessoal da cetogênica, que corta carboidrato e fica comendo só gordura, né? Por isso que emagrece rápido, porque o corpo não acha glicose para queimar, então ele vai pegar diretamente seu estoque de gordura. A pessoa emagrece rápido, muito rápido. É um resultado bacana do ponto de vista estético e do resultado que está lá na balança, ó, é 10. Mas é um resultado que não se sustenta por muito tempo. Você entra depois em episódio de compulsão. Por quê? Porque você está privando. O da pessoa deve ter várias sequelas que devem ficar desses processos. Né? Certeza. A cetose deve ficar completamente descontrolada. Formar em um produto tóxico para os nossos rins, né? Não é algo bacana você manter por muito tempo. E aí você tá ali se privando, você afeta o seu fisiológico, você afeta o seu emocional, uma hora você vai atacar, geralmente vai atacar alimentos ricos, né, em caloria, em gordura, em açúcar, porque são coisas que você está privando do seu corpo. Isso é emocional e é fisiológico também. Então, sim, a restrição, a privação leva à compulsão. Por isso que eu não quero tirar do meu paciente tudo aquilo que ele gosta, privar ele de tudo, né? E a pessoa não vai chegar a um mês de acompanhamento. E aí vem o quê? A sensação de fracasso, a sensação de derrota, a sensação de culpa. Eu não quero que ninguém sinta isso. É ruim, né, Silvio? E aí entra no ciclo vicioso, que é perigosíssimo. Antes da gente continuar a seguir para a próxima pergunta, eu vou pedir para todo mundo deixar o like, curtir, manda a live para os seus amigos. A gente está mais ou menos no meio do caminho ainda, então tem bastante assunto para a gente falar. Compartilha com todo mundo e não deixa de seguir só queria dizer uma coisinha, @NutriDenise Carreiro. Acompanha a gente aí nas redes sociais. E vamos que vamos. Vem cá. Dá para a gente criar uma alimentação, incluindo todos os grupos alimentares, uma alimentação
legal, saudável, sem a gente se sentir culpado, como é que a gente Dá, faz isso? dá. Como é? Claro que a gente, tendo o acompanhamento do profissional, vai ser uma coisa mais voltada especificamente para a necessidade de cada pessoa, é personalizado mesmo, e tem que ser. Mas de um modo geral, para a gente ter uma ideia, como é que a gente pode ter uma alimentação mais saudável e não ter essa culpa e ao mesmo tempo comer essas coisas legais? Você já falou um pouco sobre isso, mas vamos aprofundar mais. Que hábitos são legais a gente colocar na nossa rotina? No geralzão, né? O que é que eu sempre falo? Todo mundo que faz consulta comigo, eu ensino a ler rótulo, sabe? Vamos aprender a ler o rótulo dos alimentos, o rótulo das coisas. Por quê? Quando a gente passa a entender a composição nutricional daquele alimento que a gente está comprando, a gente passa a ter maior conhecimento e maior consciência. A educação nutricional é algo que eu super defendo para fazer parte das escolas. Porque hoje a gente tem um percentual da população muito grande de crianças e adolescentes obesos, comparado a anos anteriores, né? Isso vem por várias questões, que não vem aqui o caso agora. O fato é que, pegando esse recorte, a gente entende que as pessoas precisam ser educadas a entender o que é que elas estão comendo. Você tem uma grande oferta hoje de alimentos. Por que as crianças hoje são mais gordas? Na minha época, a gente não tinha, né? Na nossa época, a gente não tinha essa oferta imensa de alimentos ultraprocessados como a gente tem hoje. Então, tudo está mais fácil e mais prático também. Então, assim, o que é que eu diria? Pega o rótulo e vê, né? Quantidade de calorias, quantidade de gordura, principalmente gordura saturada, quantidade de carboidrato. Com a nova legislação, os alimentos agora estão obrigados a conter no rótulo, né, alto em açúcares adicionados, alto em gorduras saturadas. Isso já é um avanço bem bacana. Mas você pode pensar desde já que, para você poder comer de tudo sem culpa, preferir alimentos que a gente chama alimentos da horta, né? Quanto mais natural for, quanto aquele slogan que eu não sei de onde é, mas descasque mais e desembale menos, né? Pô, é muito bom esse. Descasque mais e desembale menos. Isso são os alimentos da horta. São frutas, são legumes, são verduras. Acrescentar isso na nossa rotina é fundamental, porque você passa a comer alimentos que vão te proporcionar saciedade, não vai ter aquela sensação de acabei de almoçar e tô com fome. Acabei de tomar café, tô com fome. Aí vai lá e belisca, vai lá e belisca. Aí depois para assim, mas eu não como muita coisa. Aí eu só tomo café da manhã, almoço e jantar. Mas entre essas refeições existem várias beliscadinhas que quando você vai ver está contribuindo para aumentar o seu aporte calórico durante o dia e o peso na balança e outras comorbidades, né? Então, assim, tenta acrescentar no café da manhã um carboidrato mais complexo, uma banana da terra, um inhame, uma batata doce, sempre Para Mili associada ficar a uma. feliz, né? Foi Mili que falou da batata doce, né? E aí bota uma fonte de proteína, uma preferência por queijos magros, um mussarela, que não é tão magro assim, mas é melhor do que o queijo prato, né? Uma mussarela, uma ricota, patê de ricota que tem hoje já pronto. Vai comer uma fruta, uma banana. Uma banana é uma fruta que tem um índice glicêmico mais alto, para as pessoas que têm que ter cuidado com a ingestão de açúcar. Joga uma aveia por cima, né? Então, no almoço, coloca lá bastante salada no teu prato, não importa o que você for comer, coloca a salada no teu prato, porque a salada é fibra, né? É bastante fibra, além dos minerais que tem ali. Quando ela está no seu intestino, se você come junto com um alimento que tem um maior teor de gordura, quando ela está no seu intestino, as fibras desse alimento, dessa salada, vai absorver essa gordura.
já vai impedir que parte dessa gordura seja absorvida pelo organismo, né? Então, assim, tentar incluir esses alimentos da horta em todas as refeições possíveis. E sempre que for comer uma fonte de carboidrato, bota uma aveia, bota uma linhaça, chia, gente, tem muito cuidado ao consumir chia, porque a chia, quando você consome ela seca, ela pode grudar no seu trato gastrointestinal e depois ela vai hidratar e vai inchar. Então, consumam sempre a chia hidratada, tá? Então, faz uma salada com Só, chia. só fazer um parêntese assim. Eu gosto de deixar as coisas um pouco mais explícitas e mais claras. É desagradável, mas é importante você saber. O que é que significa isso? Você come a chia seca, ela vai hidratar. O que é que significa? Que ela vai absorver a água do seu corpo, do seu intestino e a água dos outros alimentos. E aí ela vai crescer e ela vai inchar. Isso se transforma numa coisa chamada fecaloma. Fecaloma é péssimo. E eu vou dizer aqui, vou sem filtro mesmo, assim, sem papa na língua. É uma pedra de cocô que você tem que tirar cirurgicamente. Sim. Fica a dica aí. Muito cuidado com chia. Tem que hidratar antes de comer e comer com moderação. Ouça uma nutricionista. Eu não tenho Exatamente. muito filtro para aquilo pessoal, não, velho. É porque a pessoa precisa saber. É brabo. É brabíssimo. Porque a chia é uma coisa que está amplamente divulgada, né? Pelas blogueiras aí, nesses perfis de Instagram, não sei o que lá com chia, não sei, é chia para lá, chia para cá. Não tem problema nenhum em consumir a chia, tá? A chia é um excelente alimento, mas consumam a chia hidratada. Porque o risco de você consumir seca realmente vai nesse caminho aí que Silvio está falando, né? Além do negócio ficar aqui, você entalar, vai que você regurgita, broncoaspira e já foi. Vai de arrasta pra cima. Marisa Carreiro, dia desses passei meia hora buscando um chocolate 70% com menos açúcares. Os valores dos rótulos assustam. E logo na sequência ela manda uma pergunta: e a salada deve ser ingerida antes dos outros alimentos? Eu quero aproveitar, não respondo ainda, porque essa pergunta já puxa o gancho para a nossa próxima pergunta, que é exatamente sobre como planejar uma refeição. Porque a gente está falando até agora de formas da gente ter uma alimentação mais saudável, se reeducar, da importância de levar em consideração todos os nossos fatores, os nossos hábitos, nossos gostos, nossas rotinas e nossas necessidades, né, biopsicossociais. Antes da gente pensar em mexer nessa alimentação, a gente precisa entender tudo isso. As formas como a gente consegue melhorar essa alimentação no dia a dia. Mas e aí? E na hora de montar o prato, na hora de planejar uma refeição? Como é que a gente pode fazer para planejar essas refeições tão saudáveis, saborosas, mas sem umas regras tão rígidas que causem tanto estresse na gente? Basicamente, a salada vem antes dos outros alimentos, vem depois, vem junto, vem dentro uma coisa da outra, bate tudo no liquidificador. Como é que eu planejo uma alimentação legal? Hey, seu lindo! Bem-vindo, Rei Fotopet. Só gente boa nessa aqui, só gente boa. É Aqui bom, aí assistindo. gostei. Rei Então, Fotopet é um fotógrafo, senhoras e senhores. Vão ver o trabalho dele. Fala por si só. O cara é bom demais. Recomendo. Vai lá, nós Dênia. recomendamos, né, Sil? Nós Com recomendamos. certeza. A salada vem que hora? Antigamente, nem tão antigamente assim, a gente dizia que a salada tinha que ser consumida antes. Porque ela causa saciedade. Verdade. Ultimamente tem vindo uma corrente aí que vem falando que a salada deve ser consumida por último. Aí eu volto naquela do depende do seu objetivo, depende Hum. das suas necessidades. Bom, se o seu objetivo é saciedade, aquelas pessoas que têm a necessidade de comer grandes volumes, né? Grande quantidade de comida, sim, a salada, o ideal é que você coma antes, porque ela vai dar uma saciedade maior. Porém, se você come muita salada antes, você pode correr o risco de depois você não consumir aquilo que está prescrito para você, que é a carne, o frango, né? Você se enche tanto de salada que quando chega na hora
da proteína, você já está satisfeito. Então, assim, você pode começar agora sim. Tem que ser uma alimentação, como você falou, planejada, né? Aquela alimentação consciente. Bom, eu não fui no nutricionista, eu tô querendo reduzir um pouco de peso, eu tenho percebido que eu tenho comido muito açúcar, eu quero dar uma reeducada nisso. Você planeja como o seu prato, metade, né, dele que seja salada, e a outra metade você vai dividir entre o carboidrato e a proteína. O arroz, o macarrão, o feijão e a carne, né? Metade é a proteína e a outra metade vai o feijão e o arroz ali. Então você pode pensar dessa forma, né? Maior parte de fibra, maior parte de salada e a outra parte de proteína e carboidrato. Você pode Uma comer, coisa. sim, o carboidrato, a proteína primeiro, depois o arroz ou o outro acompanhamento que tiver, e depois você come o quanto de salada você suportar, né? Você garante que você vai estar comendo todos os seus macronutrientes ali, né? Proteína, carboidrato, tudo direitinho, de acordo com o planejado. Legal. Dica de ouro isso aqui. Agora, só uma coisa para esclarecer, quando a gente fala de salada, a gente está falando de alface e tomate? Não, a gente Não? está falando que se a alimentação permitir, né? Eu É. amo salada, Quando a gente fala adoro. salada, o que é que a gente está pensando aqui nas possibilidades para a gente Você pode acrescentar nesse prato? Você pode misturar salada crua com salada cozida. Tem gente que não gosta de misturar as duas coisas. Tem gente que gosta de comer só uma coisa, ou somente só a crua, ou só a cozida. E aí você tem uma gama de alimentos que você pode combinar. Você tem a categoria dos folhosos, né? Alface, rúcula, agrião, espinafre, acelga, aquela outra que eu esqueci o nome agora, meu Deus. Esqueci o nome. Você tem todos esses folhosos que você pode combinar. Você tem o tomate, o pepino, a berinjela, se bem que a berinjela já entra aí na parte do cozido, né? Do alimento cozido. Você tem o pepino, você tem o tomate, você Cenoura. tem Adoro cenoura. cenoura, você tem o pimentão, né? Você pode acrescentar aí os tempero verde. Eu gosto muito de tempero verde, então eu acrescento na minha salada verde a cebolinha, o coentro, né? A salsa. E você pode mesclar, você pode botar cubinhos de ricota, você pode colocar manga, você pode colocar, misturar com frutas, né? Tem combinações que ficam bem gostosas. Você pode colocar um iogurte natural por cima, tá? Você pode colocar com azeitonazinha para dar um gosto maior, se for o caso. Limão. Acompanhamento, eu preciso. Não, se for ali com acompanhamento nutricional, bota lá sua azeitona. Se a Nutri mandou, pode botar. Bota lá uma azeitonazinha misturada, né? Faz um molhinho com iogurte natural, mostarda, azeite doce, claro, né? Que não pode faltar. Limão, você tem um limão Tahiti, você tem um limão siciliano que já dá um gosto diferente na sua salada, né? Tem diversos queijos que você pode misturar aí. Você pode acrescentar, quem quer, quem quiser incrementar, uma castanha, um amendoim. Você já está consumindo uma gordura bem legal, bacana, né? Uma fonte de zinco maravilhosa, que são as oleaginosas. Você pode incrementar tudo isso aí. Pode comprar aquelas cenouras, né? Cenouras não. Cenourinha baby. Sim, tem aquele tomate cereja também. Tem aquelas cebolas crocantezinhas também, você pode misturar na salada. Então, salada é, gente, um mundo. Um mundo. Um alhinho frito, assim, nossa. Tô até com fome. Vem cá, você falou do tomate cereja, eu lembrei daquela cenourinha baby. Tem uma coisa, por exemplo, que eu adoro fazer, que eu boto na airfry, quiabo inteiro, lavo o quiabo direitinho,
corto a cabecinha, a bundinha dele ali, a pontinha e o topo, um fiozinho de azeite, um pouquinho de sal, posso botar um pouquinho de lemon pepper, ou às vezes um pouquinho enfim, um temperinho, boto na airfry, deixo lá uns 20 minutos e ele sai assim, um snackzinho crocante, delicioso. Outra coisa que a gente começou a ver muito são as raízes, né? A gente compra até o saquinho, enfim, embalado, mas que é facílimo de fazer, ainda mais quem tem airfryer, mas não precisa, você consegue fazer no forno, ou consegue fazer em frigideira também, de fazer, pegar batata doce, né? Você cozinha e frita depois, fica mais gostoso, fazer com bananinha. Que opções legais a gente tem de snackzinhos, de lanche, comidinha assim, que a gente pode comer mais tranquilo no dia a dia? Quando der aquela ansiedade, quando der aquela vontade de comer uma besteirinha, quando eu quiser assistir um filme para me acompanhar, o que é que tem de interessante de lanche assim que a gente pode fazer, que é saudável, é gostoso e não vai me atrapalhar nesse meu plano de reeducação? Já falou que tá ficando com fome, todo mundo, né? E Rei falou que gosta de colocar maçã. Também, Rei, também gosta de colocar maçã. Quando a Maçã salada ficar boa, né? Ainda mais é aquela que é croque-croque. Olha, os snacks a gente tem aí essas opções, né? Como você falou, tem a banana São chips. boas? Hã? São São boas, são boas boas. essas? Ai, legal. Você pode fazer a banana chips, né? Já vende pronta aí nas lojas de produtos naturais, Verdade. de diversas cores, salgada, doce. É uma coisa bacana. Lembrando que é carboidrato, né? Então, não vamos exagerar muito. É uma boa opção também de pré-treino, tá? Pra galera que gosta de malhar aí. São opções bacanas de pré-treino. Você pode fazer em casa, na airfry, no forno. Eu gosto muito de fazer, eu chamo de bandejão. Eu pego uma bandeja e coloco rodelas de abobrinha, coloco berinjela, coloco quiabo, batata laminada, tempero, boto no forno, pronto. É a salada do dia, né? Que É delícia. muito. Marisa Carreiro, grão de bico com temperos, leva ao forno. Mulher, eu quase lambi a tela do celular agora quando eu li isso. Grão de bico é bom demais. Grão de bico é fantástico, é muito bom. Então, todas essas opções você pode fazer em casa ou você pode comprar pronto, né? Desde as oleaginosas, como eu falei, misturado ali com uma passa para dar um docinho, como esses snacks, você pode fazer. Até a própria pipoca, né, gente? Pipoca é um ótimo snack também, de vez em quando, É, né? com a manteiga, Delícia. É bom, gostoso pipoca. né? A gente está indo para a nossa reta final. Vai ser a última pergunta que eu tenho para fazer para Denise, mas antes eu quero fazer uma pergunta para essa audiência maravilhosa que está com a gente aqui, firme e forte, participando da live, trazendo várias contribuições interessantíssimas. Tragam mesmo, tragam mais, comentem, compartilha, deixa o like, se inscreve. Mas antes ou durante tudo isso, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quem aí na audiência sente fome, sente culpa quando come? Boa Queria saber pergunta. da galera. Vamos ver aí quem é que sente culpa. E aí eu quero saber se essa live aqui, essa conversa que a gente está tendo alguma influência nisso aí. Se tem algum insight, alguma reflexão, vou pedir para vocês compartilharem, trazerem suas percepções nesse sentido, essa relação de comida e culpa. Né? Quem já experimentou o episódio de compulsão alimentar, Viviane falou eu. Vá trazendo, traz aí, comenta, fala um pouco da sua experiência. Claro que você sentir a vontade de comentar, lógico, mas o que vocês trouxerem é importante para a gente entender um pouco mais, a gente se conhecer um pouco mais e saber também o que é que vocês querem saber, né? Quais são as dúvidas em relação a isso. Viviane fala que sente culpa ao comer, falou eu. Rei Fotopet falou que banana chips é viciante, e é verdade. E Marisa Carreiro falou, não sinto, já senti, agora não mais. Que lindo, Marisa, perfeito. Esse é o objetivo máximo de vida, assim. Sentir culpa em comer é doloroso, né? É porque Mas é isso mesmo, a gente. ela tem uma boa nutricionista.
Ah, que bom. Assim, gente, podem falar mesmo, tá? Porque é normal, é normal. Todo mundo sente, todo mundo já sentiu, todo mundo já comeu desesperadamente. É culpa Culpa minha. de Deus, Ela virou tá vendo? outro dia e disse que eu criei um monstro. Ela passou não sei quantos minutos lá na prateleira do supermercado, lendo o rótulo. Ela, você criou um Eu monstro. não mostro nada, rapaz. Ela tá se defendendo aí, tá certíssima. Certíssima. Então, Ó, eu sinto é normal. muita culpa, eu confesso, porque eu como muita porcaria, entre aspas, besteira. Eu tenho uma dificuldade muito grande de me alimentar saudavelmente, eu confesso. Eu vou marcar uma consulta com você, inclusive, aí, vamos combinar isso para a gente fazer essa reeducação alimentar. Saudavelmente, mas está sentindo culpa porque acha que está comendo demasiado. Então, assim, Às é algo para vezes é, né? criar. E aí, se eu quiser marcar essa consulta, como é que eu faço? Como é que eu entro em contato com você? Eu ou o pessoal que está aqui assistindo? Pô, preciso de uma nutricionista massa, gostei de Denise, quero ir lá. Chama, tá? Eu acho que ela tem meu telefone, não me lembro. No Mas só Insta? mandar um. Hã? No É Insta, porque é? cortou um pouquinho o Ah, áudio. tá. Chama no Insta, manda um direct, tá? A gente pode marcar um horário em consultório. Quem tiver dificuldade de locomoção, quiser marcar uma telechamada, a gente faz também, tá? Pode ser pessoalmente, pode ser por videochamada, a depender da necessidade da pessoa, é mais indicado que se faça pessoalmente, para poder a gente fazer uma avaliação antropométrica melhor, até mesmo para fins de acompanhamento, né? Para aquelas pessoas que têm uma necessidade maior de avaliar massa magra, músculo, estou ganhando músculo, estou perdendo gordura, então uma consulta presencial também. Então, só mandar um direct lá no Insta ou então um zap aí que a gente acerta. Só para esclarecer para o pessoal, porque a gente tem gente do Brasil inteiro aqui nessa live, a gente está em Salvador, Bahia. Né? Lá no Insta você encontra essa informação, mas já estou falando de antemão aqui para o pessoal. Marisa falando que lê rótulo de chocolate, rótulo de pão, de tudo. Rei Fotopet pergunta como diminuir a taxa de açúcar no sangue através dos alimentos. Bom, é porque Rei não estava na hora que a gente falou sobre isso. Rei, para as pessoas que têm uma taxa de glicose, né, uma hemoglobina glicada ou uma glicemia em jejum alterada, eu falo sempre assim, para tomar cuidado com o tipo de carboidrato e a quantidade de carboidrato que você come. O que é carboidrato, Denise? É pão, é biscoito salgado, é torrada, tapioca, né? Tapioca é uma grande vilã do hábito alimentar, né? As pessoas acham que comer. Ah, parei de comer pão, tô comendo tapioca. Mulher, aquela figurinha do Zap, né? Mulher, pelo amor de Deus! Tapioca tem um índice glicêmico no céu, né? Então, assim, é tudo isso. E aí, melhorar a fonte de carboidrato, dá preferência a carboidrato mais complexo, como banana da terra, como um inhame, uma batata doce. E pode comer o seu pão, né, como a gente falou aqui mais cedo, mas sempre associar esse carboidrato a uma fonte de proteína, a um ovo cozido, um ovo frito, um ovo mexido, queijos, né, queijos magros, aquele queijo mais branco, para poder você controlar. Quando for comer uma banana, algumas frutas que combinem com aveia, né, colocar uma aveia ou uma chia A hidratada, véia combina com tudo. pois é, A né, véia é comer bom demais. associada com uma fonte de fibra ou com uma fonte de proteína. Mas Viviane diz live maravilhosa, obrigada, mostrando que comer bem e comer o que faz bem com alimentos saudáveis tem tantas receitas fáceis de fazer em casa e saudáveis. Obrigada, Viviane, brigadíssima pela sua participação. Você trouxe contribuições riquíssimas. Yasmin fala, para fazer o grão de bico no forno, como faço para ter uma noção?
Para fazer o grão de bico no forno, como faço? Para ter uma noção da quantidade. Tipo, 80 gramas de grão de bico cozido é mais ou menos quantos gramas assado? Ah, isso é a pergunta, eu acho que foi para Marisa, né, que falou aqui da receitinha de grão de bico para botar no forno. Já quero saber, por favor. Manda a resposta aí. Marisa, Marisa ajuda aí. Carneiro, ajuda a gente aí, que você falou de grão de bico assado no forno com tempero, a gente já quer a receita completa. Yasmin está perguntando a quantidade, para a gente ver aqui, já estamos querendo entender tudo dessa receita que está fazendo sucesso. Exatamente. Porque tem uns cálculos que a gente faz, né? Por causa da hidratação lá da água, quando você hidrata, depois vai para o forno, aquece. Então, tem um cálculo que a gente faz quanto de alimento seco para transformar em X quantidade de alimento pronto, né? Tem um Ah, tá, cálculozinho que a entendi. Então é pergunta para Nutri mesmo, é você que sabe fazer esse cálculo aí. Ou então Marisa pode falar pela quantidade que ela faz também para ter uma noção. Mas 80 gramas de grão de bico cozido, mais ou menos quantos para assado? Eu não me recordo o percentual de perda que tem do grão de bico, tá? Mas você pode testar fazendo 100 gramas, né, cozido e assar. Você pesa, bota os 100 gramas lá, pesa direitinho, e depois, quando você tiver com ele assado, você pesa para ver quanto rendeu. Ótimo, boa estratégia. A Marisa fala, gente, eu cozinho o grão de bico, separo a quantidade e coloco no forno para assar, cozinho um pacotinho. Vamos lá para a nossa última pergunta. Não, essa aqui é pergunta para a audiência. Eu me perdi no roteiro um pouquinho. Eu fiz um roteiro, gente. Eu anotei tudo aqui para a gente fazer uma live massa para você. Eu e Denise, a gente investiu legal aqui. Como podemos incorporar indulgências na nossa alimentação de forma saudável, evitando a compulsão e os sentimentos de culpa? Quero comer um chocolatinho, não devia, talvez, sei lá, tem aquela coisa que eu queria muito, mas que eu sei que não é legal. Como é que dá para eu não perder as coisas que eu gosto? Você já trouxe a questão do pão como exemplo, mas vamos aprofundar só um pouquinho mais nisso. Eu não perder as coisas que eu gosto, mas também não Vou fazer uma chutar o balde. pergunta. Você vai fazer uma pergunta para você mesma antes de comer. O que eu faço para mim? Posso? Posso. Claro que eu posso. Devo? Não, não devo. Não devo. Não vou comer. E aí? E aí? E aí eu fico sem comer, eu fico na vontade. Eu como, eu fico na culpa. O que é que eu faço? Eu brinco sempre, isso aí é para quando a gente já tem aquela consciência mais, né, mais elaborada. Bom, tá com vontade de comer, come, tá? Tô com vontade de comer um brigadeiro. Cara, não vai fazer brigadeiro de batata doce. Não vai fazer brigadeiro de massa de biomassa de banana. Se você não tem nenhuma restrição alimentar, você vai comer o chocolate de batata doce, o brigadeiro de batata doce. Você vai ficar com raiva, porque aquilo é horrível, e vai continuar com vontade de comer o brigadeiro. Né? E na hora que Então, for assim, parar para comer o brigadeiro, você vai comer uma bacia de brigadeiro em vez de comer um brigadeiro que você estava com vontade. come o teu brigadeiro e vai ser feliz, E né? aí eu acho que eu A consciência, ela é tudo. Uma pessoa que está passando por uma dificuldade emocional, que está com essa desregulação de não conseguir lidar com as suas emoções, lidar com as suas frustrações, sentimentos, de uma forma geral, e tem a comida como refúgio, como, né, o pontinho dela de afeto, de conforto, ela não vai conseguir ter esse controle, gente. Isso é fato. Né? Você não vai, ninguém vai conseguir. Quando você começa a aliar a nutrição com a terapia, com a psicologia, é o casamento, ó, perfeito. Porque você começa a se entender, a entender as suas necessidades emocionais. Quando você entende as suas necessidades emocionais, você começa a lidar melhor com as suas necessidades nutricionais. Isso eu sempre falo,
vem para mim, faz terapia. A depender do quadro, ela vai sair do meu consultório com encaminhamento para psicologia. Porque tem coisas que eu não vou conseguir trabalhar sozinho. Que que aquela pessoa precisa de um acompanhamento com uma boa psicóloga ali atrelada, sabe? Então, a pessoa que não tem esse controle, ela não vai conseguir. Ela vai comer uma bacia de brigadeiro, sim, né? Então, se você consegue ter essa consciência de conseguir fazer essa pergunta, posso, devo, não. Se você consegue ter essa consciência, beleza, como teu brigadeiro. Ah, eu tô com vontade de comer, sei lá, um McDonald's. Pô, é todo dia que você come? Não, eu como quando eu tenho vontade. O problema é quando a vontade vem todo dia, né? Aí não dá. Aí Mas complica. E aí eu acho que eu, como psicóloga, posso trazer aqui um pouquinho da perspectiva dessa questão da consciência. O que eu posso propor, o que eu sugeriria nessa situação, é você se perguntar para quê? Mais do que se posso ou se devo, é para quê que eu quero comer? Eu quero comer porque isso vai me alimentar, seja me alimentar de nutrientes, ou me alimentar de afetos, ou me alimentar de alguma coisa, ou é uma comida vazia que está só tentando tapar um buraco? Estou tentando tapar um buraco existencial, ou eu estou buscando comer um brigadeiro, porque é gostoso um brigadeiro e eu quero um brigadeiro especificamente? E o que é que esse brigadeiro significa para mim? O que é aquilo ali? Eu estou comendo porque eu sinto prazer, porque eu tenho necessidade, porque eu quero, porque eu gosto, ou eu estou me punindo por alguma coisa? Será que eu estou me sabotando? Se olha, se ouve, se sente. Você olha para você e aí você é honesto consigo mesmo, você consegue achar essas respostas. E é aí que quando você faz a escolha consciente, no momento que você escolhe de forma consciente, a culpa já não tem mais espaço na negociação, né? você come e Mas que come live feliz. legal! Eu Pois adorei. é, eu gostei também. Obrigada. Que eu Obrigada pela presença. É, né? Algum recado final, Dani? Alguma última coisa que você queira falar antes da gente encerrar? sim. Gente, sempre que vocês tiverem dúvidas, consultem profissionais da confiança de vocês, tá? O Google não Evite, é um profissional, tá, gente? Só. evite ao máximo consumir conteúdo de internet de pessoas que não têm formação, que não têm nada a acrescentar, tá? Ah, porque eu emagreci 50 quilos e agora eu vou para o Instagram vender um programa de como perder peso. Gravem e levem isso para a vida de vocês. Experiência pessoal não é evidência científica. Somente quem passou por uma academia, somente quem passou por um processo de aprendizado, que tem uma formação profissional, é que tem embasamento científico para tratar você, para ajudar você naquilo que você precisa. Então, evitem consumir esses conteúdos pelo bem da saúde de vocês, física e mental. Você finalizou falando as palavras que estavam na minha mente: saúde física e mental, de fato. Ai, que live legal. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos e todos. Marisa fala parabéns, a live foi muito boa. Adorei. Obrigada, Denise. Venha mais vezes e vamos combinar aquela live mesmo para falar desse mestrado, que é interessantíssima essa tese. Eu acho que dá muito pano para manga aí. Dá Beijo. Muito. Beijo, gente. Obrigada, um abraço. Tchau, Tchau. tchau.